Olá! Seja bem-vindo a uma madruga. Hoje a gente vai falar de um assunto muito pedido no Instagram, mamada dos sonhos. Esse termo mamada dos sonhos foi inventado pela Tracy Hogg, que escreveu A Encantadora de Bebês. Ela sugere a gente dar uma mamada excedente, assim, um pouquinho a mais de leite para o bebê antes de nós irmos dormir. O princípio da mamada dos sonhos é que você alimente bastante o bebê logo antes de dormir, porque daí ele vai ter energia suficiente para passar a noite toda sem precisar ficar acordando, certo? A Tracy fala que um bebê bem amamentado durante o dia consegue passar a noite toda sem acordar, portanto deixando os papais dormirem um pouquinho. Ela indica que você amamente bem o bebê umas 2 horas antes dele ir para a cama. Aqui em casa eu amamento mais ou menos umas 6 horas. Quando dá 7h30 por aí, eu começo meu ritual do sono, primeiro com um banho, aí depois eu apago as luzes, canto uma musiquinha, enquanto isso eu começo a amamentar. Então eu já amamento mais ou menos 8 horas, portanto 2 horas depois da minha primeira amamentação da noite. E o que acontece, né? A criança dorme, só que a gente não vai dormir. Eu durmo assim umas 10h30, 11 horas por aí. Então se você não enche de novo o tanquinho da criança, ele já gastou umas 3 horas e meia válida de leitinho. Então, o que vai acontecer geralmente? Dali umas 2, 3 horas o bebê vai acordar. E acorda a gente também. Então, ela sugere que a gente amamente de novo o bebê antes de dormir. Vou falar sempre o que eu falo sobre rotina. Às vezes essa rotina não funciona para você. Tem pessoas que dormem às 9. Então, faz o menor sentido você colocar um despertador para você acordar às 11 para amamentar. Se você dorme 10 horas, amamente às 10. Acho que 9, não sei se funciona muito bem. Se quiser tentar, pode tentar também. Mas ela indica assim, um horário entre 10 e 11, que é o suficiente para o bebê não acordar, né, de fome, dali tipo 4, 5 horas, mas também não é muito próximo e ele aceita com facilidade esse leite a mais. A mamada dos sonhos funciona para 100% dos bebês? Como todas as coisas que eu ensino, não. O que eu tenho percebido? Funcionou na minha casa e funcionou em várias casas de pessoas que falaram comigo. Mas tem gente que fala, olha Marina, pra mim é pior, porque começou a fazer cocô de noite, porque começou a acordar mais. Eu também não tenho muita informação se essas pessoas continuaram por mais tempo ou se tentaram assim 2, 3 dias e não deu certo. Então eu vou contar como foi aqui em casa. Os primeiros 4 dias ele, na verdade, não quis mamar. Não abria a boca, ele trancava o maxilar de qualquer jeito, não abria a boca, não abria a boca. Mas eu acho que com o passar dos dias, foram uns 4 dias assim que ele não queria pegar e tal, mas eu sempre tentava. Com o passar dos dias, eu acho que ele acostumou com o toque essa hora e ficava mais relaxado. Então lá pelo 3º, 4º dia, foi o dia que ele aceitou começar a mamar o bico. Eu comecei a fazer com os 35 dias, logo depois que eu comecei a rotina do sono. Eu primeiro comecei a rotina sem a mamada dos sonhos, só aquela rotininha, né, de colocar pra dormir e tal, e já deixava dormir. Mas ele deitava às 8, acordava meia-noite, e daí depois era muito picadinho. Era meia-noite, 2, 4, 6, de 2 em 2 horas da noite. Engraçado que de dia o danadinho mamava a cada 3 horas. De noite eu não sei que encantamento que tinha que ser a cada 2 horas. Eu comecei dando umas 10h30 e no início não adiantou muito. Ele continuou acordando meia-noite. Acho que ele ficou uns 2 ou 3 dias pra mudar um pouquinho. Aí lá pelo 4º dia, eu acho que ele acordou 1 da manhã. Aí eu fiquei toda animada. Ai, gente, funcionou. Gostei do negócio. E com o passar do tempo, essa mamada da meia-noite sumiu. E ela foi parar nas 2 da manhã. O que, nossa, pra mim foi muita diferença. Porque imagina, eu dormia às 11. E aí, 1 hora depois, eu nem tinha conseguido chegar no sono profundo. Eu já tinha que acordar de novo. E aí, amamenta, faz a rota, bebê novinho. A gente fica colocando pra rotar, sei lá, 20 minutos. Então, eu dormia uma soneca de 40 minutos e ficava 1 hora acordada até a próxima, e dormia mais 1 hora até a próxima mamada. Então, assim, era muito cansativo essa acordada da meia-noite. E com a mamada dos sonhos, eu consegui, em mais ou menos 1 semana, eliminar da meia-noite para as 2. Então, pra mim, valeu muito a pena. Ela sugere que você não acorde de bebê, porque nesse momento ele já tá num sono profundo. Aí dizem que não é bom acordar, né? Quebrar aquelas etapas do sono do bebê. Sem contar que se ele acordar, você vai ter trabalho de fazer ele dormir de novo. Então, se ele conseguir amamentar dormindo, nossa, é ganho para todo mundo. Bom, não tem muito segredo como fazer. Como eu disse, o estudante demorou uns diazinhos para pegar. E algumas pessoas que também estavam tendo dificuldade me falaram que conseguiram. Então, você pega o bebê no berço com cuidado e tal, né? Sussurrando, não sei o quê. Põe no colo. E aí você abaixa o queixo, abrindo um pouquinho a boca nessa direção. Alguns bebês vão trancar. O Dante, quando trancava, fazia uma massaginha aqui, ó. E aí ele tendia a abrir a boca.
Com a boquinha aberta, você coloca ou o seu bico do peito ou o bico da mamadeira na boca. E os bebês recém-nascidos têm um reflexo de sugar mesmo dormindo. Caso ele não sugue, eu tenho uns truquezinhos muito bons para dar. O Dante não sugou de primeira. Então, eu tirei um pouquinho de leite assim na mão mesmo. Eu dei o peito no início. E eu passei no bico o meu leite para ficar com gostinho, né? Então, na hora que colocou na boca, ele sugou um pouquinho. Só que eu percebi, quando saiu o gosto, o danadinho parava de mamar. Então, eu dei umas leves espremidas no bico, dentro da boca dele, o leite. Assim, não é muito para encher, para engasgar a criança. Só um pouquinho para ele sentir. Isso foi o suficiente para ele começar a mamar. Só que daí ele mamava assim, 30 segundos e parava. Eu espremia mais um pouquinho, ele mamava mais um pouquinho e parava. E nisso foi esse tempo aí, dos 3 dias até ele se adaptar. No 4º dia, ele já entendeu que era para mamar. Então eu pegava, ele colocava no peito e ele já começava a mamar. E ele mama muito bem, inclusive ele mama melhor dormindo do que acordado. Hoje, parece assim que ele já está muito acostumado com esse horário. Quando dá mais ou menos assim umas 11 horas, eu entro lá no quarto dele. Na hora que eu acendo a luz do corredor, né? Na hora que eu acendo a luz do corredor, ele já dá uma remexida assim na cama, o que ele não faz em outros horários. Eu pego ele já fica tipo procurando assim, desesperado pelo peito. Eu coloco no peito e ele suga muito bem. Ela diz que você pode dar tanto com a mamadeira quanto com o peito. Eu já dei com os dois. Inclusive, assim, aqueles primeiros 45 dias, 60 dias, são muito cansativos, né? Então, era o Rafael que dava essa mamada, porque eu tava tentando dormir, assim, 9 horas eu já dormia, porque a minha noite era realmente muito difícil. Como eu acordava a cada 2 horas, no final das contas eu dormia 1 hora e ficava 1 hora acordada, 1 hora e ficava 1 hora acordada. Nossa, era extremamente difícil. Então, ele que dava uma mamadeira pro Dante, então isso facilitava muito pra mim. Dante tá dormindo, então eu vou usar o dinossaurinho. No livro ela sugere que não precisa colocar o bebê para rotar, mas assim, eu ficava com um pouquinho de medo, né? O bebê é muito novinho. Ela fala que os bebês ficam tão relaxados durante o sono que não engolem ar. Porém, eu colocava para rotar. Então imagina que esse aqui seja o Dante. Ele tá mamando assim, né? Tava deitadinho. Quando ele terminava de mamar, eu só sentava ele um pouquinho e deixava a cabecinha encostada no meu peito. Nada de fazer assim com a criança, porque assim ele vai acordar, com certeza. Então, ele estava aqui nessa posição, deitado na almofada de amamentação, e eu só levantava um pouquinho a cabeça e deixava aqui encostado, sentadinho. A Tracy sugere que com a mamada dos sonhos o bebê ganhe mais umas 5 ou 6 horas de sono, então deixando a gente dormir bem mais. Por aqui funcionou muito bem. Depois, em outros vídeos, eu explico como que eu tirei essas outras acordadas, mas hoje tem dado muito certo. Eu amamento assim lá pelas 11 horas e ele acorda geralmente entre 6 e 7 horas da próxima vez. Mas eu chego muito cansada e eu faço ele dormir às 8 e já 8h40 eu tô dormindo. Eu não acordo para dar a mamada dos sonhos, porque eu tô cansada. Nesses dias, ele costuma acordar umas 4, 4h30. Então, pela experiência que eu tenho aqui em casa, a mamada dos sonhos faz muita diferença e faz todo sentido, né? A gente amamentar logo antes da gente dormir para que o bebê tenha um pouquinho mais de tempo para a gente poder dormir um tempinho a mais. Até porque a gente merece. Eu espero que você esteja gostando do nosso canal. Se inscreve aí e ativa as notificações, porque como esse vídeo tem vários outros bem legais, muitas dicas boas de todos os livros que eu leio, de tudo que eu estudo. Eu espero que vocês estejam gostando.